Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes e terapeuta. Bom, gente, vamos para mais um vídeo aí desse canal. Eu tô mudando um pouco os vídeos porque, para quem já tem acompanhado os meus vídeos, eu tenho falado muito, mostrado muitas questões de técnica, de origami, técnicas artistas. Tem uma época que eu fiquei postando bastante vídeo de ensinando a desenhar personagens. Agora eu tô veredando um pouco aí para fazer algumas análises de filmes, só para modificar um pouco, para não ficar sempre a mesma coisa, para trazer um pouco de novidade. Mas uma hora ou outra eu faço alguns outros vídeos falando sobre origami, técnica de desenho, desenho do personagem, então esse canal acaba tendo aí de tudo um pouco. Bom, gente, hoje eu escolhi falar um pouco desse novo animação da Pixar, que é Elementos. Fui ver recentemente, fui eu, minha esposa, meus filhos, foi a família toda ver essa nova animação. O que eu posso dizer logo de cara é que realmente ele agrada todos os públicos, tanto minha esposa gostou, eu gostei, meus filhos pequenos gostaram, mas é bem aquela coisa, né? Cada um vai perceber de uma forma, vai reagir de uma forma, vai ter percepções diferentes. Porque eu acredito que realmente esse é uma animação realmente para toda a família. Então, acredito que, assim como o filme do Aranhaverso, que eu comentei, que eu fiz até uma crítica falando dessa animação, que eu falo que os jovens vão ter a percepção do Miles e da Gwen, né? E os adultos, né, os pais, né, enfim, vai ter um pouco a percepção aí dos pais do Miles, assim, tanto o pai da Gwen. E esse filme é um filme que não está tendo uma boa arrecadação, ele não está lucrando tanto, acho, quanto a Disney e a Pixar gostaria. Está sendo um dos filmes que está menos arrecadando. E por coincidência, assim, o diretor que está dirigindo essa animação foi o mesmo que também dirigiu o Bom Dinossauro. Então aí é um diretor aí que não está se dando muito bem aí com a questão da renda de bilheteria, mas mesmo assim, tanto o filme do Bom Dinossauro quanto esse filme, acho que são bons filmes. Eu só acho que eles são filmes bem diferentes, eles são filmes que têm um olhar diferente, uma pegada diferente, tem uma sensibilidade. Porque eu acho assim, porque eu tava até pensando por que será que esse filme não tá arrecadando tanto, por que não tá tendo tão apelo, porque as pessoas não estão querendo ir. Esse filme, ele traz muitas questões sociais ali. Questão de preconceito, é uma questão que está muito na questão das discussões, que é a questão dos processos dos imigrantes, né, do pessoal que vem buscar asilo, enfim, né. Então está muito presente essa questão dos processos de imigração e a questão de diversidade, a questão das diversidades, a questão de gênero também está bem presente, assim. Eu digo, esses assuntos, a questão da desigualdade social, são assuntos que estão presentes nesse desenho, nessa animação. Só que não tem lacração, né? Não tem forçada de barra, aquela coisa de você impor a sua verdade, você impor um discurso. Eu acho que uma coisa que está muito... Sim, tem pessoas que gostaram dessa animação, tem pessoas que não gostaram, mas eu acho que uma coisa que está muito presente nesse desenho é a sutileza. A questão de você ser muito sutil, de você ser muito cuidadoso. Você não vai tratar um problema jogando um problema na cara do outro e falar, não, é isso mesmo, sabe? Aquela coisa de impor uma verdade, de empurrar a goela abaixo. Aqui é muito sutil, assim, é muito sensível demais, porque algumas pessoas vão perceber e tem pessoas que talvez não percebam. Que nem até mesmo a questão da diversidade de gêneros, ela está presente. Tem uma cena que aparece um casal de mulheres, mas assim, só que tem uma personagem que ela tem uma característica mais feminina mesmo, e a outra personagem feminina ela tem uma característica mais masculina. De repente tem não que cabelo curto seja uma exclusividade dos homens, tem muita mulher também que tem cabelo curto, mas que eu digo que visualmente, por mais que seja um casal de mulheres, visualmente, se você bater o olho e não prestar tanta atenção, parece que é um casal tradicional. Então, por isso que eu estou falando, por mais que ele traga uma abordagem que discute essa diversidade, de repente, para uma criança, a criança não vai perceber. Porque eu sei que tem muitos pais que ficam preocupados com essa questão de gênero, que vai influenciar meu filho, que às vezes acham que às vezes eu tenho forçações de barra para a criança, para forçar uma coisa. Então, o que eu acho muito interessante dessa animação é que ele traz uma abordagem, ele traz uma coisa
Se você tiver o adulto vai perceber, acho que muitos adultos vai perceber, mas muitas vezes a criança não vai perceber. Então acho que os pais podem, esses pais mais tradicionais, que não quer que a criança tenha esse contato, porque acha que é muito cedo, não é o momento de lidar com essas questões de diversidade de gênero, a criança vai no cinema, ela não vai nem perceber, porque não falo, visualmente parece um casal tradicional, masculino e feminino, parece um casal hétero, mas é um casal homossexual. Então, provavelmente os pais vão perceber isso, né? Mas as crianças não vão perceber. Então, tem muitas questões aqui desse filme, questões sociais importantes, que a criança não vai perceber. Os meus filhos, eu fui com meus filhos, eu tenho um filho de 5 e de 8. Essa questão do casal de mulheres, meus filhos não perceberam, tem crianças que não vão perceber, então assim, acho que dá pra, se tem alguém que tá receoso com relação a não querer ver esse filme por questões assim, questões polêmicas, eu acho que por mais que ele aborde, por mais que ele mostre, que esteja ali presente, não é uma forçação de barra, é falar assim, aqui eu sou uma mulher casada com uma mulher e nós somos homossexuais, não vai ter esse tipo não tem esse tipo de discurso. É tudo, que nem eu falo, é tudo muito sutil, é muito interessante, é muito legal. Então, eu acho que dá pra, com certeza a família pode toda ir pro cinema e não vai ter nenhuma situação que, sei lá, os filhos vão ficar perguntando, enfim, né? Acho que não é o caso, assim. E no meu caso, como eu sou professor, eu lido diariamente com essas situações, com questão de gênero, enfim. É uma questão que eu tento respeitar. Se a pessoa, mesmo seja um menino ou uma menina, se apresente de um gênero diferente, eu vou respeitar e eu vou tratá-la de uma forma normal e vou chamá-la, essa pessoa, como ela se apresenta para mim. Então, eu não tenho problema com isso, mas eu sei que tem problemas, as pessoas têm mais problemas com isso. Enfim, a gente saber, acho que a questão aqui é o respeito. Eu acho que esse é um desenho que ele respeita todos os públicos e traz uma abordagem. E aí vai de quem quer lidar, quer conversar ou não. Esse desenho eu comparo muito ele também com o Zootopia. Mas de uma forma tem a coisa mais similar, muito parecida, mas tem as suas diferenças, porque no caso do filme do Zootopia, aqui são duas protagonistas meninas, né? Então no Zootopia tem a menininha ali, a coelhinha, e aqui tem a Faísca, que é o elemento fogo. E só que a grande diferença é que no Zootopia a menina mora lá no interior e os pais não querem que ela vá para a cidade grande, mas ela deixa os pais para trás. Fica vocês aí e eu vou para a cidade grande e eu vou fazer. Então a menina ela decide ir para a cidade grande. E isso faz toda a diferença, porque aqui a menina já está na cidade grande. Quem decidiu fazer esse processo de migração, que é um processo também bem presente, porque até então o diretor também ele vem de família de imigrantes, e eu vejo que essa questão dos imigrantes é uma coisa bem presente nos filmes, nos desenhos. Então não é a menina que decide sair do local original e vai para a cidade grande. Aqui são os pais que fazem essa decisão. Então não é uma decisão que ela toma, que nem no Zootopia. São os pais. Então ela vai ter que lidar com as decisões dos pais, o que ela vai herdar. Aqui fala um pouco de herdar, de herança, está muito presente. Então, enquanto no filme do Zootopia eu senti muito isso, que quando você vai ver o filme do Zootopia, você sente a cidade, você sente entrando na cidade, você sente meio que interagindo. Aqui, a impressão que você tem é que você está até dentro da cidade, mas que você não é bem-vindo dentro da cidade. Porque esse filme também fala de dificuldade, da diversidade social, da discriminação. Esse filme, que não fala, é muito sutil. Precisa prestar atenção para pescar essas coisas. Então, esse filme ele fala muito de preconceito, de o quanto o imigrante, de quanto o diferente, ele não é bem-vindo. Então, eu senti muito isso, que quando você está vendo Zootopia, você se sente meio que abraçado pela cidade, você se sente interagindo, andando, falando com as pessoas, trocando uma ideia ali, como se você fosse pertencente naquela cidade. Aqui não, você não se sente pertencente, porque a menina, a Faísca, ela não é bem-vinda, porque ela mora na periferia, porque você vê que o pessoal do fogo, eles são discriminados, tem aquele um processo muito parecido com os nordestinos, né? Porque minha mãe é nordestina, então eu sei um pouco do que é isso, porque eu me lembro quando era mais novo, quando era criança, eu tinha vergonha de falar que eu vinha de família de nordestinos, porque eu sabia o quanto as pessoas eram preconceituosas.
Então eu tenho muita empatia por esse filme me toca bastante, porque eu sei o que é ser filho de nordestino e o quanto as pessoas, até os dias de hoje, têm preconceito. É a coisa assim, volta para a cidade de vocês, volta para a terra de vocês. E nesse filme tá muito presente isso, de que o pessoal fala, volta para a terra do fogo, volta para a terra de vocês, aqui não é o lugar de vocês. Então o fogo, esse povo do fogo, eles ficam à parte, ficam numa periferia, e na verdade os outros elementos que estão ali nas grandes cidades. Uma pena que eu acho que, por mais que ele fale dos elementos, né, que você tem os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, a coisa fica muito só mais desses 2 elementos, água e fogo. Os outros elementos não são tão explorados. O ar é até um pouco explorado, o elemento terra ele é muito pouco explorado. Tem até um menininho ali que ele aparece, que você acha que ele vai ter alguma importância na animação. Fala, nossa, esse moleque, eles estão pensando nesse moleque, em algum momento ele vai ter alguma importância, ele vai fazer uma coisa importante. Tem assim, aquele momento que o moleque você acha que o menino vai fazer algo mirabolante, vai salvar, mas o menino não tem importância nenhuma. Eu acho que ele até quer ser o par romântico ali da menina, mas esse menino, ele tá ali, ele não tem importância nenhuma na animação. A importância que ele tem ali é para mostrar que tem alguém do elemento terra, algum momento também esse personagem do elemento terra, ali é o elemento planta, mas eles não têm muita utilidade, não tem importância, é só um pano de fundo. O elemento ar tem um pouquinho mais, tem um momento ali do Oscar lá, que estão no estádio ali, tem um pouco de importância, mas você percebe que a importância é muito, muito pequena, a coisa é mais focada, a impressão que tem é que esse desenho, enquanto Zootopia quer expandir, aqui a coisa é muito mais contida, não expande assim, ele até parece que vai expandir em algum momento, você até anda pela cidade, mas ele não expande tanto quanto esses elementos, fazer um trocadilho, parece que falta um pouco mais de elementos aqui, né? Eles são feitos de forma muito sutil e não são tão bem explorados quando eu achei que seriam explorados. Eu acho que uma outra coisa interessante é que esse desenho ele se vende como uma comédia romântica, ele parece que vai ser um Romeu e Julieta, de uma animação meio reinventada, mas pegar personagens humanos, eles vão colocar os elementos. A princípio parece que vai ser um desenho, uma animação que fala sobre uma comédia romântica, baseada em Romeu e Julieta, só com a versão animação, mas ele não é, isso não é o mote, esse não é o cerne dessa animação, porque o romance em si, ele até está presente aqui nessa animação, mas ele não é o ponto mais importante, assim. Se você vê de uma forma mais superficial, parece que é, mas se você olhar bem essa animação, não é o elemento mais importante. Tem vários outros elementos que estão ali e você, caso você queira, é claro, né, você aprofundar e perceber os outros elementos, que nessa questão a questão da discriminação em si mesmo. Então, e essa questão da desigualdade social, porque enquanto o elemento fogo são os trabalhadores, só que é um povo oprimido que tem que ficar lá à parte, enquanto o elemento água é a elite, é quem está lá nos prédios, arranha-céus, e é interessante que a discriminação, ela tá aqui, né, eu falei, ela é presente, ela é muito sutil, porque tem um momento que o Gota, né, que é o personagem que ele é o elemento água, o elemento fogo ali, a faísca, eles acabam se encontrando, eles acabam meio que virando amigos, aí começa a relação meio dos sentimentos que um tem pelo outro, e aí o Gota chama a faísca, então a menina pobre, uma menina ali da periferia, e ele chama a menina para ir conhecer o apartamento dele, a família dele lá numa coisa mais elitista, uma coisa mais rica, né? E aí tem um momento da animação que chega a ser meio vergonhoso, assim, porque quando ele apresenta a menina, a faísca para a família dele, aí uma pessoa, acho que não sei se é a mãe dele, mas alguém ali fala assim, nossa, mas você fala direitinho, né? Você articula bem as palavras, tal. Como se alguém da periferia, alguém mais pobre, fosse meio ignorante, falasse de uma forma errada, não soubesse conjugar o verbo direito, fazer as conjugações corretas. Aí você vê o quanto
essas pessoas são preconceituosas mesmo, não faz ideia de quem são as pessoas que estão numa outra condição, ou muitas vezes convivem com elas e acham, ah, não, se a pessoa fosse pobre ela falaria errado, ela falaria de qualquer jeito, ou ela se portaria de uma forma meio brusca, meio bruta, e não. Então é esse momento bem vergonha alheia, assim, nossa, que vergonha, aquela coisa que se você tivesse, se fosse de verdade, que isso acontece de verdade mesmo, se fosse uma cena de verdade ali, você ia baixar a cabeça e falar, nossa gente, que vergonha, sabe? Se fosse a minha mãe falando, ou minha tia falando, nossa tia, que vergonha, que situação vergonhosa, mas é uma cena bem vergonha alheia, aquele momento de, nossa, você fala direitinho, você fala, ela até brinca, né, quando você nasce, é o natural, né? Não é porque ela é humilde que ela é ignorante, que ela não sabe falar, não sabe, enfim, não sabe se portar, né? E uma outra coisa, um elemento bem importante que está aqui, tem a questão do preconceito, da discriminação, a questão de gênero também está presente. E uma coisa que eu acho bem importante, que está bem presente aqui, ainda mais eu como terapeuta eu gosto bastante desses assuntos, é a questão da ancestralidade, a questão da família e o quanto você herda da família, porque aqui está muito presente a questão dos sacrifícios que os pais fazem, porque acontece ali um momento que eles precisam sair da terra deles, que é a Terra do Fogo, eles precisam ir para uma outra cidade, então tem um processo de migração ali, porque eles vão porque eles percebem que se eles continuarem ali, a vida não vai ficar bem, eles não vão ficar bem onde eles estão, por mais que seja o país deles, então eles precisam ir para outro lugar, que eles acham que vão estar em um lugar melhor. Então existe um sacrifício ali, existe o processo de deixar a família e ir para outro lugar. E a questão dessa animação fala muito da menina, da Faísca que vai herdar a loja do pai, vai herdar o sonho do pai, vai herdar o sacrifício do pai. Então, a algum momento se fala de que o pai sacrificou, deixou muita coisa para trás, e a menina, ela não tem escolha, ela precisa herdar o sonho do pai, ela precisa herdar o sacrifício do pai, então já que o pai fez um sacrifício, e aí o sacrifício dela é sacrificar os sonhos dela. Então fala muito de sacrifícios, de você sacrificar isso porque você precisa honrar os seus pais, porque você precisa honrar os sacrifícios dele. Mas acho que o interessante desse filme é que, eu falo, não é uma comédia romântica, é um filme que fala também de sacrifícios, do quanto você às vezes se vê numa condição de você precisar sacrificar, honrar a sua família, honrar o sacrifício que seus pais fizeram. Que nem eu falo, eu venho de uma família de origem bem humilde, meu pai é de Santa Catarina, minha mãe é do Rio Grande do Norte, então eles também fizeram sacrifícios deles para vir para cá, e aí você fica como se você herdasse essa dívida, né, que você precisa de alguma forma honrar os seus pais. Mas aqui tem que trazer essa reflexão, até o quanto eu preciso ter esse sacrifício, porque não, é um pouco de spoiler até um pouco, porque até no próprio desenho ele vai falar desse sacrifício, de que muitas vezes esse sacrifício não é necessário, mas é uma escolha muito difícil, porque você tem muita questão da culpa, né? Nossa, eu estou desonrando os meus pais, eu estou dando as costas para ele, eu estou sendo egoísta, né? Então fica essa culpa de que, se eu for atrás dos meus sonhos, porque nessa animação a menina cresce acreditando que o sonho dela é ficar no lugar do pai. Então ela compra essa ideia. Só que mais pra frente ela vai perceber que ela tem desejos e que o desejo dela não é o desejo do pai de manter a loja. Ela tem os próprios sonhos dela. Ela é uma artista e o Gota começa meio que cutucar um pouco sobre o que ela quer, os desejos dela, o que ela quer fazer. Porque até então, a grande escolha dela tem a questão dela ficar com um parzinho romântico, uma coisa meio Romeu e Julieta, mas ela tem uma escolha muito maior. Se ela vai seguir os passos do pai, se essa questão da família, ou se não, ela vai seguir os sonhos dela. Mas aqui no Fall tem uma pressão muito grande, não só a pressão do pai, mas a própria pressão dela. Porque eu acho interessante, que eu estava até pensando nessa animação, que é muito comum nas animações ter um vilão. E o vilão fica muito ali, esse é o vilão. Sei lá, no Rei Leão tem lá o Scar, então, enfim, todos os filmes, as animações, tem sempre o vilão.
E aqui você percebe que não tem um vilão, assim, uma figura do vilão, porque você vai pensar, o vilão é o pai porque tá obrigando a filha a... Não, o vilão não é o pai. Ao momento parece que é um vilão, mas não é o vilão. O pai tá fazendo o que ele tá achando que é certo. O pai tá querendo cuidar da filha, quer dar um futuro para a filha que ele não teve. O pai não teve o apoio do pai dele, então aqui o pai tá querendo apoiar a filha. Então é um ciclo ali que ele quer quebrar. Então a figura do pai não teve o apoio do pai dele, mas ele quer dar apoio para a filha dele. Então esse filme, se eu for apontar um vilão, esse vilão é um vilão invisível. Não sei se quando as pessoas verem esse desenho percebem quem é o vilão dessa animação, dessa história. O vilão às vezes são as circunstâncias. O vilão é o preconceito. O vilão é a desigualdade. Então eu acredito que o vilão dessa animação é um vilão invisível. É um vilão que às vezes existe em cada pessoa. A partir do momento que você tem preconceitos dentro de você, existe um vilão dentro de você. Porque você vai lá e distrata as pessoas, de repente. Que nem outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e uma mulher desrespeitou a moça da padaria. Porque a moça queria um pão escuro, um pão mais pretinho, e a moça falou, não tinha. Falou, não, mas eu quero um pão preto que nem você. Então, sabe, ali tá o vilão, né? A pessoa preconceituosa, a pessoa que discrimina. Ali estão os vilões, existem vilões diários, assim, até dentro de cada um de nós tem um vilão. A partir do momento que você tem um preconceito, que você distrata alguém, que você desrespeita alguém, você está sendo um vilão ali. Você está desrespeitando alguém, você está desrespeitando uma pessoa. Então eu percebo que nessa animação é um vilão oculto. E há momentos que a gente vai ser o herói da história e há momentos que a gente vai ser o vilão da história, a gente vai estar magoando alguém. A gente vai lá falar alguma coisa pra pessoa, a pessoa vai dar as costas, a pessoa, sei lá, vai chorar, a pessoa vai se lamentar, a pessoa vai ficar mal com aquela situação. Então, essa animação é uma animação legal. Eu acho que vai ser um páreo duro aí, porque na entrega do Oscar, pra quem gosta do Oscar, vai ter o desenho do Miles. Provavelmente o desenho do Miles vai concorrer ao Oscar novamente. Eu acredito que essa animação também vai concorrer. E eu não sei o que vai dar, se vai ganhar o filme do Miles, se vai ganhar esse filme. É claro que, com certeza, muita gente vai torcer pelo Miles, pouquíssima gente vai torcer por esse desenho Elementos. Acho que a grande maioria da torcida vai ficar aí pro Homem-Aranha. Não sei, eu não vou ficar surpreso se no dia da entrega do Oscar o filme do Homem-Aranha perca para ele. Enfim, vamos ver lá no dia, acho que é em fevereiro, em março, que é a entrega do Oscar. Vamos ver quem é que vai levar essa estatueta de melhor animação, porque eu acho que se esse Elementos ganhar, realmente eu não vou ficar surpreso, porque... Não que eu acho que ele seja melhor do que o Aranha Verso, a questão não é essa, mas não sou eu que decido, né? A academia que vai decidir, mas eu acho que essa animação também tem condições de ganhar o Oscar, aí eu não duvido nada se ganhar. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, gente, me diz aí o que você achou, se gostou dessa animação, não gostou, o que você achou. Então deixa esses comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixe os comentários, seus likes e, gente, gratidão, gratidão, gratidão.